E algo que me chama a atenção sobre essa questão de filhos, é algo que tem pegado o meu coração, sobre como nós nos comportamos como filhos de Deus. E como a visão de como nós olhamos para a igreja, de como nós olhamos para Deus, é muito importante. Como a nossa visão de como nós olhamos para as coisas é que vai determinar como nós vamos reagir a essas coisas. E até eu fiz um vídeo que eu queria já recomendar, fazer um merchan. Eu ia pedir para o Atos, nem pedir, mas eu vou fazer um merchan. Tem um canal no YouTube. Se você quiser acompanhar os nossos vídeos lá, o Rocha, você é mais do que bem-vindo. O canal youtube.com/Pedro Fávaro Neto é o meu nome, não tinha outro nome para pôr lá, pus meu nome. Então você entra lá, vê, eu faço alguns vídeos. E eu fiz um vídeo recente agora aí com esse título, de que a igreja não é um hospital. Eu intitulei dessa maneira porque eu ouvindo pessoas falar sobre isso, e eu achava que, eu comecei a entender que a maneira que nós olhamos para a igreja é a maneira que nós vamos, na verdade, que nós olhamos para tudo, é como nós vamos nos comportar para aquilo que nós olhamos. Então a visão dos nossos sentidos, a visão ela é uma das primordiais, por que não a principal? Não quero desmerecer o tato, a audição, mas a ausência de visão ela pode prejudicar e muito a nossa caminhada com o Senhor. Então, esse título, a igreja não é um hospital, é porque nós não podemos enxergar a igreja somente como um hospital. Parte dela trabalha e atua como um hospital. É nesse momento, é para cá que nós devemos, assim como foi ministrado, é para cá que nós devemos correr, é dos braços do Senhor, é através dos nossos irmãos, das nossas alianças, dos nossos laços de amizade, que o Senhor vai nos aperfeiçoar, que o Senhor vai nos melhorar. Só que nós não podemos parar nisso. E eu quero discorrer um pouco nisso e entrar para uma questão de filhos maduros do Senhor. Como nós devemos nos comportar como filhos maduros do Senhor, e não somente aqueles filhos que não têm noção das coisas, devido ao nosso tempo de caminhada. Por exemplo, quem vem aqui, não digo só aqui no culto dos jovens aos sábados, mas na igreja, pelo menos há 5 anos, quem tem mais de 5 anos de vida cristã? Levante sua mão aí para a gente ter uma base. Mais de 5 anos, não é a maioria, Quem tem mais de 3, que lembra aí mais ou menos, também não é a maioria. Quem tem menos de 2 anos caminhando com o Senhor, se converteu, está buscando, tá vendo? Não é possível. E o resto do pessoal está mais de 10, falando, não está na média? Quem está a menos de 1 ano aí? Quem está a menos de 1 ano? Quem está vindo esse ano? Ou seja, nós passamos etapas da nossa vida, assim também é a nossa vida espiritual. Porque, pessoal, nós temos 2 tipos de crescimento. Nós temos o crescimento espiritual e o crescimento físico. Por isso que nós podemos afirmar que uma pessoa, ela pode ser nova na idade física, ela pode ter lá os seus 20 anos e de repente ser mais madura espiritualmente do que uma pessoa com os seus 40 anos. Depende de como ela responde ao Espírito e do tempo que ela passa com o Espírito. Então, é claro que a pessoa de 20 anos com maior crescimento espiritual, ela vai ter mais respeito pela de 40 e ainda vai ajudar a crescer. Interessante porque a Bíblia diz, quando Jesus tinha lá os seus 12 anos, a Bíblia diz que vocês lembram dessa passagem, que os pais esqueceram ele no templo e ele estava lá no templo conversando, debatendo com os escribas, os fariseus da época, os religiosos da época, e aí então a Bíblia diz que Jesus, depois do fato ali, e Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Então nós podemos classificar que existem esses 2 crescimentos, um crescimento diante de Deus e um crescimento diante dos homens. Então, um não é preciso, não, os 2 têm que andar laçados, os 2 têm que andar em harmonia. Nós temos que encontrar esse lugar onde nós vamos conseguir crescer diante de Deus e também diante dos homens, porque tudo na nossa vida nós temos que olhar para nós, pessoal.
olhar para nós. Nós temos que olhar para a nossa realidade. O apóstolo Paulo, no momento quando ele está falando sobre a ceia, ele diz, julgue o homem a si mesmo. Ele não está falando para julgar o irmão, para ver como está a pessoa do lado. Não, ele está dizendo, julgue o homem a si mesmo. Olhe para si. Olhe para os seus frutos. E isso é uma das características de um filho maduro. Aquele filho que consegue olhar para si e encontrar aonde estão as dificuldades, aonde estão, ver os seus frutos, os seus próprios frutos, e enxergar para poder então fazer um tratamento direto na raiz. Eu vou lá aqui em Bebedouro nós temos a estação experimental, ali é onde o pessoal faz experimentos agrícolas, tratam, e tem lá também onde as pessoas pegam plantas doentes, pegam um fruto doente, e através desse fruto doente ele vai pesquisar, vai analisar para poder então desenvolver um antídoto, não sei se é assim que fala, mas para nós entendermos, vai desenvolver ali um antídoto, algo que vai, um remédio, para nós entendermos melhor ainda, um remédio, uma vacina, e vai introduzir nessa planta, nessa semente, nessa próxima semente, para então o fruto começar a vir saudável. Então sabe o homem que olha para si mesmo, que consegue enxergar em si, que julga os seus frutos. Esses são os homens com sabedoria, é parte dos filhos maduros. Tá? Nós vamos chegar lá, eu só dei uma pincelada aqui. Eu quero ler um texto com vocês, para nós entendermos a importância. Folheie a sua Bíblia aí rapidamente, lá em Mateus capítulo 6, ou deslize o dedo aí na sua tela do celular, Mateus 6, 22, abre bem rápido aí, Mateus 6, no capítulo 22, aliás, o capítulo é o 6, o versículo é o 22. Eu vou ler. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Você olha a importância da visão em nossa vida. Como nós enxergamos as situações, é como nós vamos nos comportar. Eu até contei, para ilustrar, eu contei uma historinha que pegaram-se 3 cegos, nós sabemos que cegos não têm a visão, que nós estamos aqui colocando como um dos principais sentidos, mas nós estamos falando no sentido espiritual, pessoal, entenda isso, por favor. Pegaram-se 3 cegos, colocaram eles de frente a um grande elefante e pediram para que eles issem até o que estava, não falaram que era um elefante, obviamente, mas pedissem que eles iam até o objeto e tocassem, e eles então, através do tato, eles conseguiriam, eles descrevessem o que era. O primeiro cego caminhou, tocou na tromba do elefante, e ele assustou, ele já respondeu de pronto, isso aqui é uma serpente, arreda-te de mim, tira isso de mim, isso é uma serpente. O segundo vai e toca na lateral do elefante, imagina um elefante bem grande, ele toca ali na lateral do elefante, e ele descreve falando que é uma grande parede. Ele falou, isso aqui é um grande muro, muito grande. O terceiro então, ele vai e toca na pata traseira desse elefante, e tocando na pata ele descreve que é uma árvore. Ele fala, isso aqui é um tronco muito, muito grosso, muito forte, é um tronco de uma árvore. Ou seja, 3 casos diferentes de ausência de visão, no mesmo objeto, nenhum chegou ao que realmente era. Então, como nós olhamos para a igreja, como nós olhamos para o Senhor, como nós olhamos para a situação, é como nós vamos nos comportar. Você vê que o primeiro já assusta, porque ele achou que era uma serpente, mas não era. Se ele soubesse que era um elefante, é claro que o elefante também dá medo, mas menos que uma serpente. Então, como nós olhamos? Então nós não podemos olhar, pessoal, prestem bastante atenção nisso, nós não podemos julgar a igreja de Jesus somente como um hospital. Porque um hospital nós só procuramos quando estamos feridos. E esse é o problema, nós não podemos vir para cá, para esse ambiente, só quando estamos feridos. Quando nós estamos feridos, nós devemos estar aqui. Porém, se nós enxergarmos assim, quando você só procura um hospital quando você está mal.
Aí você vai, se trata, o doutor passa ali, né? Parece até uma alusão a outra religião, faz isso, tal, tá tranquilo, né? Mas não é isso. Não é isso que a igreja de Jesus é. Então nós temos que enxergar como ela é. E a igreja de Jesus, ainda sobre visão, a ausência de visão, ela limita a nossa fé. Porque quando nós não enxergamos, nós paramos de ver, literalmente. Nós paramos de ver o espiritual. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A falta de visão correta limita a minha e a sua fé. Porque nós vamos com segurança quando nós estamos enxergando. Sem enxergar, nós não temos a confiança de andar. Quem já andou aqui numa rodovia com neblina densa mesmo? Se você não teve essa experiência, graças a Deus, é muito ruim, porque você precisa diminuir a velocidade, você tem que abaixar o farol, andar com farol de neblina e bem lento ali, porque você não consegue enxergar 1-2 metros na frente do carro. Você fica totalmente perdido ali. Então a ausência de visão faz o quê? Faz você parar, faz você reduzir a sua velocidade. Você não consegue enxergar ali, bloqueia tudo e você não tem confiança para ir. Por isso que a visão correta, o entendimento correto vai nos levar a uma fé madura, a uma fé onde nós vamos conseguir ver além do que nós enxergamos. Não sei se você está conseguindo me entender, mas você vai conseguir ver além daquilo que você enxerga aos seus olhos naturais. Porque assim como nós temos o crescimento espiritual e o crescimento físico, mas nós temos que achar um equilíbrio para essas duas vidas, porque nós temos a vida espiritual e a vida carnal. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que o homem espiritual discerne espiritualmente, e o homem carnal, segundo a carne, ele julga. E nós temos que achar um ambiente, porque ninguém aqui vive fora do corpo. Então, ou nós achamos esse lugar de domínio espiritual, de maturidade para dominar a sua carne, matar a sua carne, dominar os sentimentos, os desejos que nos levam, que nos afastam do Senhor. Isso faz parte de uma filiação madura, de uma filiação que entende quem é, que sabe quem é no Senhor. Não mais, como a Bíblia fala, levado por qualquer vento de doutrina, não, mas convicto, sabendo, enxergando, entendendo e executando aquilo que vê. Então, pessoal, quando você estiver orando, sempre clame por isso, peça por isso. Senhor, expande a minha visão, para que eu possa ter uma visão real, como o Senhor enxerga. Me mostra isso. Clame por isso, clame para enxergar as situações conforme vê o Senhor. É claro que nisso nós vamos entrar em outro ponto, que é a intimidade. Nós não conseguiremos conhecer ao Senhor plenamente sem intimidade com Ele. Então clame por ter uma visão real das coisas, enxergar como elas são, para que possamos viver bem, para que possamos exercer e não ser afetada a nossa fé. Porque sem fé, como diz a palavra, é impossível agradar a Deus. E quem quer agradar a Deus? Todo mundo tem esse objetivo. Quando você se converte, quando você entrega a sua vida para Jesus, você busca por isso, agradar a Deus. Você quer agradar ao Senhor. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E a falta de visão correta vai tirar você da sua fé eficaz, uma fé correta, uma vida correta perante o Senhor. Então, enxergando a igreja de uma maneira errada, nós vamos viver de uma maneira errada. Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo, Efésios 3, a partir do versículo 8 ali, ó.
a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha, um dos pontos da igreja, além de noiva de Jesus, como nós conhecemos através da palavra, que Jesus Cristo, na sua morte na cruz, ele gera a sua noiva, a igreja, e ele se compromete com ela, né, para então um casamento vir aí. Interessante que às vezes a gente vê o pessoal fazendo piada com casamento, brincando, né? Eu já ouvi até uma expressão que Jesus ali, é lógico que é uma brincadeira, né? Mas Jesus, para Deus ali, o Senhor, antes dele descer aqui, vir no ventre de Maria, ele falando com o pai, e Deus explicando o plano para ele. Falou, você vai fazer isso, vai discipular o pessoal um pouquinho, vai ensinar ele, instruí-los, aí você vai para a cruz, porque precisa ser pago o preço, e depois, né, ressuscita, tal, sofre ali, apanha, tal. Não, tudo bem. Eu desço tranquilamente, desde que eu não precise casar, entendeu? Porque ele já sabia que era meio BO ali o negócio, então, é claro que é uma brincadeira, lógico, porque casamento é muito bênção de Jesus, é uma bênção mesmo, glórias a Deus. Só que então o que acontece? Às vezes nós brincamos com casamento, Jesus não casou, tá? Não, Jesus não casou, Jesus noivou e vai casar, né? A Bíblia diz que nós estamos aguardando as bodas do Cordeiro, né? E quem não for achado na festa com vestes nupciais será colocado para fora dali. Então olha a responsabilidade de nós como noiva. Nós somos a noiva de Cristo, aquele em quem Ele é fiel, aquele em quem Ele prometeu e continua. Nós continuamos tendo prazer. Você namora uma pessoa, noiva com uma pessoa, você tem prazer de estar com ela, tem ou não tem? Você gosta de estar com ela, você lê uma carta dessa pessoa, você se emociona. Então quando você olha para isso aqui, você começa a mexer dentro de você. Porque você, quando você entendeu, quando você se colocou como igreja, agora você é noiva de Jesus Cristo. E está sendo preparado as bodas do Cordeiro. Então, o desfecho que nós aguardamos, humanamente falando, é um grande casamento. Então você fique tranquilo que Jesus vai casar. Não casou aqui em coisa, mas nós vamos participar das bodas do Cordeiro, e eu creio que nós vamos estar lá, nós vamos comemorar com o Senhor ali, aonde já iniciaremos um novo tempo em nossa vida, né? Um tempo eterno, atemporal até será. Nós não saberemos mais, não precisamos usar relógio, não precisaremos de nada mais, né? E glórias a Deus por isso mesmo. Então, vamos voltar aqui, porque nós estamos aqui agora, né? Então, aqui nós temos que nos preocupar com o ambiente aqui. Nós temos que nos regozijar e, como diz a palavra, trazer à memória aquilo que dá esperança. E isso dá esperança para nós, para os nossos pés não vacilarem, para nós continuarmos, permanecermos no momento da luta. Isso traz esperança, sabemos qual é o final. Até eu vi uma imagem esses dias, não lembro quem postou, né? Que hoje em dia muita série, muito filme, o pessoal dá spoiler. E o pessoal dá mesmo, às vezes eu fico até bravo. O John nem tá aí, né? Uma vez até deu ele postou lá um negócio do filme, acabou com quem não assistiu, ainda bem que eu já tinha assistido lá dos Vingadores, postou um negócio lá, né? Não pode fazer isso aí, cara, isso é antiético total. Então, só que aí quem não gosta de spoiler não pode ler Apocalipse. Eu vi uma imagem aí falando, né? Rodou aí, você não gosta de receber spoiler, não leia Apocalipse, porque nós já sabemos o final. Então isso nos dá esperança, conhecer o nosso final, que na verdade é a nossa origem, né? Parece louco, e é louco mesmo, porque não entra na mentalidade humana, e a própria Bíblia diz isso, que Deus, às vezes você fala, Deus é louco, há uma loucura. A Bíblia descreve que há uma loucura de Deus, aonde a mente humana não consegue entender, e ainda chama de louco. A Bíblia chama de louco aquele que só se preocupa com agora, que só se preocupa com as coisas naturais. Naquela passagem onde aquele homem, ele olha para a sua vida e ele quer trabalhar, e
vai produzindo, constrói celeiros para guardar suas coisas, e aí ele pensa, ele chega e fala, agora vou me regozijar, porque já tenho bastante, fiz bastante, agora eu posso. E aí então a palavra diz, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você vai apresentar? O problema nunca é as coisas físicas em si, porque você pode olhar para a palavra, você pode olhar o templo de Salomão, até nós temos uma representação lá em São Paulo, nem se compara com o original, apesar de bonito, moderno lá, eu não entrei, mas eu passei em frente, é muito bonito mesmo, né? É só uma representação. Sempre tiveram coisas materiais envolvidas. O problema não é as coisas materiais, o problema é o nosso coração nas coisas materiais. Porque aquele homem, ele chegou no fim ali e disse, bom, fiz tudo que eu tinha, agora eu vou desfrutar disso, e é isso mesmo, e acabou. Louco, ainda hoje pedirão a sua noite. Então há uma loucura de Deus. Deus é louco mesmo, por isso que nossos familiares muitas vezes não entendem, pessoas não entendem as suas decisões, o mundo, o sistema, a mentalidade que rege os nossos dias não consegue compreender, por isso que há os ateus buscando na ciência, querendo comprovar e postando, e faz aquela, eu já vi muitas camisetas, né? O rapaz vai saindo do macaco, vai chegando e vai... termina de palitozinho ali, batem firme nessa questão da evolução, né? Por quê? Porque é uma loucura. Eles precisam, o ser humano precisa de explicações, e se nós não estivermos num ambiente com Deus, num ambiente onde nós vamos entender espiritualmente as coisas, nós estamos bem passíveis a concordar com tudo isso. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E os carnais vão buscar respostas carnais para as coisas que acontecem. Então nós temos que escolher aonde vamos viver. Se somos carnais ou se somos espirituais. Se matamos a nossa carne para viver no espírito, ou se deixamos se nós não lutamos contra a nossa carne. Se nós não lutamos contra a nossa carne, ela vai vencer. Por quê? Porque nós estamos no ambiente dela. Nós vivemos no ambiente dela. Nós temos como igreja, como nós lemos aqui, a função de revelar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. E como na oração do Pai Nosso, o exemplo de Jesus foi que venha, que seja feita a sua vontade como é feita aí aqui na terra. Ou seja, só que nós estamos vivendo no ambiente da carne. Por isso, se você não luta contra a carne, ela já está vencendo. É igual aquela corrida, quando eu era mais novo, meu pai fazia isso comigo. Nós ia tirar um pega na piscina assim, ele deixava eu ir nadando na frente. Pode nadar, ele tinha os braços maiores e tal. Hoje, faz tempo que eu não tiro um racha com ele, mas acho que eu ganho dele. Mas na época eu não ganhava. Então ele me deixava, eu nadava meia piscina e ele saía e ganhava de mim. É mais ou menos assim. A nossa carne já está meia piscina na nossa frente, só que ela aguenta o pega, porque nós estamos no ambiente dela. E aí, se nós só de não lutar contra a carne já está ganhando. Por isso que nós precisamos combater os desejos da carne, limitar ela, dominá-la. E, incrivelmente, o segredo desse domínio está na nossa boca. Tiago, ele diz que o homem que consegue refrear a sua língua é capaz de dominar o seu corpo. É capaz de dominar todo o seu corpo. Que loucura. E aí, sabe aquele negócio quando você vai buscando a origem, da onde? Aí beleza, a boca. Agora chegamos no ponto da boca. A boca que fala, né, tal. Da onde vem? Aí Jesus pega e fala agora do quê? Do coração. Vamos voltar mais um ponto agora. Coração. Guarde o coração, porque dali vem as fontes da vida, diz Provérbios. E Jesus Cristo, ele diz, quando ele é indagado, poxa, os seus discípulos não lavam as mãos para comer? E aí ele fala, não sabeis que não é o que entra pela boca que mata o homem, que condena o homem, mas sim o que sai, porque o que sai vem do coração. Obviamente, Jesus estava falando de uma morte real, né? Você não vai ingerir veneno e achar que vai estar tudo certo. Mas o que sai da sua boca é o que está no seu coração. E como chega no coração?
Muitas vezes conforme você vê as situações. Se você não guardar o seu coração, porque o trecho que nós lemos em Mateus diz: a lâmpada do vosso corpo são os vossos olhos. Aquilo que vai iluminar o seu corpo. Para chegar no coração, precisa passar pela maneira que você vê as coisas. Pelo que você vê e como você vê. Tem o que e tem como. Precisam andar juntos nisso. E se a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Se nós enxergamos a igreja, olha isso, como é importantíssimo. Se nós olhamos para a situação como a lâmpada ela é lâmpada, ela não importa se a luz que vai entrar é boa ou ruim, vai entrar por ela. A lâmpada do nosso corpo, o que vai iluminar são os nossos olhos. Aí ele diz: se a luz que em ti há são trevas, ou seja, se como você vê, se o lugar que foi feito para você enxergar corretamente, enxergar como as coisas são, você enxerga errado, você deixa, você vê, e você não busca essa maturidade no Senhor, e somente se alimenta do que falam daqui, falam dali, não busca na palavra de Deus, não busca em tempo de oração com Deus, não busca nesse momento de prazer com o Senhor, quão grandes trevas serão, porque você está iluminando o seu corpo com trevas. E isso é terrível. Então, para caminharmos, enxergar a igreja da maneira correta é um grande passo para vivermos a igreja de maneira correta. E para sermos filhos. Romanos, no capítulo 8, 19, diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos. Nós até tivemos recente, um dos últimos acampamentos lá que fizemos, foi com esse tema, a manifestação dos filhos. E esses filhos, eu busquei no original, no grego, ele é huios, que são os filhos crescidos de Deus. São os filhos maduros de Deus. E é onde nós vamos entrar nesse momento, nessa questão de sermos filhos maduros e não sermos filhos que somos levados por qualquer coisa. E o filho maduro é aquele que discerne o momento correto. É aonde, como diz a palavra, você precisa ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Prudente nos ambientes que você precisa de prudência, na onde você está fora de um ambiente seguro com o seu pai, na sua faculdade, no seu serviço, onde o que impera ali ainda não é a visão celestial, mas o que está ali é uma visão do seu patrão, da cultura dele, da religião, do dono da universidade ali, e assim por demais. Nesse ambiente nós precisamos ser maduros, esse filho, astutos como a serpente e simples como a pomba, ao entender as coisas de Deus, como a Fran ministrou aqui, sobre sermos crianças, aonde o nosso Pai é quem vai nos alimentar, aonde o nosso entendimento, e como a Bíblia diz, se nós não formos como esse menino, se nós não formos como esses meninos, com um coração de menino, nós não conseguiremos ver a Deus. Porque nós não conseguiremos ter essa dependência de Deus. Então vocês conseguem entender que há um paralelo e que nós temos que ser quase que esse camaleão, não camaleão, até eu já ministrei, não lembro se aqui nos jovens mesmo ou no culto de quarta-feira, sobre isso, ambientes irrelevantes. Não é o exterior, e também está lá no canal, você já procura lá, já se inscreve no canal, nos acompanhe. Tem um videozinho lá falando sobre isso, ambientes irrelevantes. Não é o exterior, porque eu ouço uma frase do Luiz Hermínio e eu acho muito interessante. Até tem uma frase popular que se diz, né? A ocasião faz o ladrão. Não é, isso não é real. A ocasião mostra o ladrão, porque vem para fora o que o cara já é ali dentro.
quem não é, não vai fazer. E aí Luiz Hermínio diz que Jesus venceu no deserto e Adão caiu no paraíso. Se você olhar para os ambientes, poxa, Adão, Adão, o que você arrumou? Você estava no paraíso, no ambiente onde todos queremos estar. Não queremos? Você pensa no paraíso, você pensa o quê? Você pensa numa praia, né? Você pensa numa água de coco, não é? E aí você... E o deserto? O deserto descreve na Bíblia, até como o pastor Pedro ministrou, aquele momento, né? O povo, a Bíblia diz que todas as histórias são para nosso ensino, tudo o que foi relatado, que aconteceu com o povo. Então você vê o povo de Deus na época saindo e enfrentando o deserto, serviu para nós, e nós temos essa expressão entre nós: estou passando por um deserto, estou passando por um deserto. E sim, e Jesus foi levado ao deserto. Ou seja, o deserto é só o início das coisas. Não pense você que você vai vou para... Não, então você não... É isso que olha, é o que eu estou dizendo, gente. No início aqui nós tivemos essa... sai da frente de trás, vem para frente, tem esse incômodo. O Evangelho faz isso na nossa vida. Se você não passou por essa desestruturação, você me perdoa a franqueza e a realidade. Você não teve um encontro real com Jesus. Porque não é uma desorganização, mas é somente uma desestruturação da sua mentalidade para agora sim você se levantar corretamente. Não são todos que precisam deixar o seu emprego, né? De repente você pensa, eu vou viver a vontade de Deus, vou sair do meu serviço, vou... Não, para alguns sim, mas não são todos. Para algum você vai ser um grande advogado, você vai ser um advogado que quando você abrir a sua boca, você vai ter oportunidades de falar da palavra. Você vai ser um médico que não só a cura vai vir através da sua mão, mas você vai poder tocar pessoas ali. Um profissional da saúde, um profissional de tecnologia, fazer coisas para facilitar a vida. Então nós não podemos enxergar a vontade de Deus somente com essa visão, vou largar. Não, para alguns tem, e é uma loucura, e é um negócio doido mesmo, porque sai do racional, mas para a maioria, eu posso dizer assim, né, você precisa estar na sua área, atuando com o Senhor Jesus. Nós não podemos ter uma divisão. Eu já falei isso em outras vezes, e eu desenhei da seguinte maneira: eu já vi psicólogos, e não tenho nada contra métodos de psicologia, nada mesmo, mas eu já não sei, na verdade eu nem sei se é psicólogo, nem sei o que eu falei, mas eu já vi pessoas dizendo assim, na sua vida você tem que dividir, tem a caixinha da família, tem a caixinha do serviço, tem a caixinha dos problemas, tem a caixinha do coisa. Tudo bem, isso funciona para você ter a sua organização ali, mas nós não podemos olhar e colocar Deus como uma caixinha, porque nós não fomos chamados para viver assim, minha vida secular, minha vida integral. Não existe isso. Por isso que eu estou dizendo, se você não entrou nesse lugar, eu sinto lhe informar, você não teve um encontro real com a palavra de Deus, com Jesus Cristo. Porque você olha para Paulo, o apóstolo Paulo, a vida dele mudou-se completamente, e a sua vida vai mudar completamente. Eu não estou dizendo, que fique claro, se você está estudando, está fazendo uma medicina, está fazendo direito, está fazendo ali uma enfermagem, não sei, o que você estiver fazendo, uma nutrição, não importa, uma engenharia, vai continuar, só que a sua mentalidade precisa mudar. A maneira de como você vai atuar precisa mudar, senão você não teve um encontro real com Jesus Cristo. E você necessita disso, porque tendo esse encontro, o que acontece com Paulo, quando ele tem um encontro? Ele fica, eu não lembro certinho se é 3 dias cego, sem enxergar. Ou seja, a primeira coisa que precisa mudar é a sua visão. É como você vai enxergar a partir de agora. Então Paulo, ele fica ali um tempo sem enxergar, e ele é direcionado a ir até um varão do Senhor, onde ele toca, e a Bíblia descreve que caem como escamas dos seus olhos.
Ou seja, liberando agora uma nova visão. Então você, cristão, você precisa ter uma nova visão. Se você não alterar a maneira que você enxerga as coisas, você não teve um impacto, o Evangelho não impactou a sua vida ainda. Você precisa alterar como você enxerga as coisas, para então entrar em tudo isso que nós fomos comentando aqui. Filhos maduros, aqueles filhos que vão saber. Esses são os filhos que a criação não são filhos imaturos que vão se manifestar para a criação. E cada vez mais nós vemos a criação realmente enlouquecida para ter essa manifestação. O ser humano, pessoal, preste atenção. O ser humano, ele precisa do ambiente espiritual, ele precisa de experiência espiritual. Esses dias eu me questionava por que o espiritismo tem crescido tanto. Porque tem, cara, eu tenho familiares que eram católicos, apostólicos romanos, totalmente ali, e buscando e tal, e eram daquele jeito, e muitos se converteram ao espiritismo. E eu fiquei pensando, falei, mas cara, como? Né? Que sai de um extremo e vai para outro, assim, e por que eles não querem somente a simplicidade do Evangelho? E aí eu, gerando isso, esse questionamento, e eu fui entendendo isso no Senhor. O ser humano precisa de um relacionamento com o sobrenatural. E a diferença de um culto espírita para um culto onde nós passamos o governo para o Senhor é que nesse culto do governo com o Senhor você vai ter que se comprometer com o Espírito Santo, que é o que nós temos. E a maioria das pessoas não querem compromisso. Eles querem somente matar o seu desejo ali. É por isso que pessoas procuram prostíbulos, porque eles não querem compromisso. Eles vão, esvaziam os seus desejos ali naturais, saem dali tranquilamente, pagam por aquilo, mas não tem o compromisso de pegar uma pessoa, viver com uma pessoa. E é assim que funciona. O cara vai e tal, tem ali o seu passe e continua vivendo da maneira que quer. E o porquê que eles não vêm? Vou procurar o Espírito Santo, que é o único Espírito que Jesus Cristo nos autorizou. É por isso que o pacto, tanto nós podemos igualar todas as religiões, irmãos. Assim como nós igualamos os pecados, como Jesus mesmo igualou, pecado é pecado. Então, o contato com espíritos que nós não temos autorização é um pecado. A Bíblia descreve bruxaria, feitiçaria, o contato com outros espíritos é um pecado. Então nós podemos igualar qualquer tipo de coisa. Então o único espírito que Jesus nos autorizou e ainda chamou de Consolador, as pessoas não querem esse, porque elas precisam se comprometer com isso. E é a maioria dos casos de cristãos que vêm e se frustram, é porque chegaram nesse ponto. Passou-se daquela alegria, daquele momento de euforia do primeiro contato. Cara, é isso, que louco, é louco mesmo. E aí agora começa a entrar em um outro ambiente, porque o tempo não para. Tem até uma música, né? O mundo não para de girar, tem uma música secular. E não para mesmo. Então você vem, entra na igreja, tem lá o seu impacto. Cara, é muito louco, isso é louco mesmo. O Espírito vai remexendo. Aí você começa a entrar num novo ponto, porque Deus, o nosso Pai, quer ver você crescer. Não quer que você fique na mesmice, na mesma experiência, no mesmo relacionamento. Não, Ele quer ver você crescer. E aí a maioria das pessoas aí chega nesse ponto de compromisso real, ela espana e volta. E a Bíblia diz, como um cão volta ao seu próprio vômito. Sabe o que é o cão voltar ao próprio vômito? O cão, ele só vomita aquilo que fez mal para ele.
Então, quando nós temos um relacionamento, cara, vou começar com Deus, você começa a tirar tudo que te faz mal, claro. Vai saindo. Sai os seus desejos pornográficos, você começa a lutar para tirar aquilo. E o cão, quando aquilo faz mal, ele entende que faz mal. Você já viu o cão comendo grama? Porque a grama vai fazer ele regurgitar. É assim o nosso começo cristão é assim. Cara, pornografia, eu preciso tirar isso de mim. Aí você vem altar, oração, jejum e pá, tira. Tráfico, drogas, eu preciso tirar isso de mim. E vai, tirando. E aí chega nesse ponto de compromisso, no limiar. É agora, eu vou ter uma aliança real. Lógico que eu vou ter tentação, as tentações vão aumentar, só que vai começar cada vez mais a aumentar a autoridade para vencer essas tentações. Sabedoria, escape do Senhor. Quanto maior o relacionamento, maior é tudo isso. E aí então a Bíblia, a Bíblia diz, como um cão volta ao seu próprio vômito. E aí ela vai e começa a comer aquilo de novo, sem lembrar que aquilo fez mal para ela. O cão, que ele sente o cheiro, tem a fome, meu Deus, preciso de novo. E aí ele passa até por cima, ele vomitou porque fez mal e agora está ingerindo de novo. Agora não vai fazer mal? Não, acho que vai. Mas ele está lá comendo aquilo novamente, porque ele passou desse ponto. Então, irmãos, o Senhor Deus o nosso Pai quer que nós cresçamos, sejamos filhos maduros no entendimento, no conhecimento do Senhor, em como agir, em como se comportar no ambiente dele, em como o sol maduro consegue entregar cada vez mais ao Senhor. Não é isso? A criança que tem aquela sensação de posse é meu. Já viu criança brigando? Você vai emprestar um carrinho ali, não, deixa o menino brincar, não deixa. Ele não vai nem brincar, mas ele cata para ele. Então só o filho maduro é que consegue vir e começar a depositar as coisas no Senhor. É que consegue vir e chorar no ambiente correto. É que consegue vir e se entregar e usufruir do braço da igreja, que é sim um hospital, que é onde você vai entrar machucado, ferido e vai sair curado. Mas não pode parar só nisso, porque senão você vai embora e vai voltar bagaçado. E tem uma parte do hospital que é o IML. Por favor, não saia e não volte só para o IML, aonde você já não tem mais jeito, aonde você já vai estar detonado e quem sabe o dia de amanhã. Então permaneça nesse lugar, procure a clínica ali, a sala do doutor, na hora que você estiver precisando, está com resfriado, você já está aqui no ambiente. Não saia desse ambiente para viver outras coisas e voltar para cá só quando você estiver desestruturado. Por favor. Senão nós vamos ficar... Eu quero encerrar, eu prometi para mim que eu não ia demorar. Quando eu entrei aqui, pessoal, eu já contei várias vezes minha história, resumida, claro, se contar inteiro, tem os DVDs lá no fundo, nós vamos vender, né, na Upload Store em breve. Volume 1, 2 e 3, já está saindo o 4, porque Deus continua fazendo, né? Não é? Você não parou ali, né? Continua ali então. Futuramente você vai ver nas bancas, na loja mais perto de você. Quando eu entrei, meu pai se converteu, eu tinha 4 anos, então eu cresci na igreja. Eu sei o que é uma vida de igreja, eu sei o que não é ir para o lago nos fogos. Eu sei disso, essa é a minha frustração de infância. Eu queria ir para o lago ver os fogos quando eu era criança. Eu não ia na vigília. Joelha, menina, joelha aí que é meia-noite. Mas meia-noite os fogos, e nós lá, ó, meu Deus. Queria ver os fogos, só queria ver os fogos. Então eu sei o que é isso. Me desviei, total, aconteceu. Veio aí nos convertemos, né? Comecei a namorar hoje a Duda, minha esposa, quando estava desviado e tal. Nos convertemos então literalmente juntos. Batizamos juntos, porque eu não era batizado. E numa vez eu me achava no direito de... Eu quero exemplificar isso para você, porque eu me achava no direito de ter algumas regalias com Deus. Pelo fato de, poxa Deus, eu cresci, não vi os fogos no lago, né? Eu tinha essa regalia. Aí eu me lembro num culto do Judá Bertelli, uma das primeiras vezes que ele veio aqui, e foi aqui na sede, não foi lá no centro, e um mover, um reboliço. E aí eu fiquei na minha, de boa, ainda com, né? Depois vocês perguntam pro Gu,
que ele explica melhor. Mas eu olhava para o lado, rapaz, eu começava a ver pessoas que estudaram comigo, de qual eu conhecia a história. Eu falava, rapaz, aí a minha barganha, é lógico que é um exemplo, minha barganha, Senhor, esse cara sempre viu os fogos no lago, eu não, olha o jeito que o cara tá com o Senhor, olha ali o que o cara tá fazendo, olha lá o Senhor pegando ele, e eu falava, não é possível, não aceito isso, emburrei, e aí o Espírito começou a me levar aquela passagem onde diz sobre o trabalhador da última hora. Vocês já ouviram essa história, vocês conhecem, aonde o patrão sai, pega uns caras, combina com eles, vamos trabalhar nesse dia, tem isso para fazer, tal, e eu vou pagar acho que nem lembro se ele fala no início, eu vou pagar um denário para vocês, acho que fala, ele combina, né? Aí o serviço, vai passando o tempo, o serviço vai aumentando, ele pega mais um pouquinho, depois passa mais 1, 2 horas, pega mais um pouco, e aí chegam os trabalhadores da última hora, os caras trabalhou somente 1 hora, terminou o serviço, poxa, vamos fazer o pagamento. Os últimos ficaram lá, né, que trabalharam o dia inteiro, já estavam mais surrados, nem pique para ir no começo da fila eles tiveram, foram os caras que trabalhou só 1 hora, receberam um denário. Vai o outro receber um denário. Aí eles já começaram, beleza, deu um denário para os caras que trabalhou 1 hora, para mim vai dar mais. Chegou na vez dele, o que ele recebeu? Um denário. Eles se revoltaram. Mas Senhor, onde já se viu um trem desse? Os caras trabalhou 1 hora só. E eu aqui, e vou receber um denário. Aí o Senhor disse para ele assim, mas eu não combinei com vocês? Como você está falando que eu sou injusto? O pagamento é esse. O pagamento é desfrutar. O pagamento é a vida eterna. Então você não pode se revoltar. De repente você já vai, como nós perguntamos no início, tem gente aí com mais de 5 anos, com média de 5 anos aqui. E o nosso pagamento igualitário é a vida eterna. O cara vai se converter no leito do hospital, e nós cremos, nós como igreja cremos nisso. Um traficante, um cara pode ser o pior homem do mundo, que fosse Adolf Hitler, se no fim do seu leito, com todas as práticas loucas que nós conhecemos, o cara, você aceita Jesus? Você se arrepende? Eu me arrependo, eu aceito. Ele é o pagamento, é o trabalhador da última hora. Então nós não podemos ter essa revolta em nós. E filhos maduros não ficam, tem que aprender a lidar, porque é natural do ser humano. Eu exemplifiquei o que aconteceu comigo há um tempo atrás, porque eu comecei a ter que lidar com essa situação dentro de mim, como esses trabalhadores precisaram lidar. Não, o Senhor não está sendo injusto com você. O combinado foi esse. O combinado é esse. Agora, maturidade espiritual, aí nós vamos entrar para os galardões. Aí, meu amigo, é um mistério, porque não é claro para nós como vai ser, o que é em si um galardão, né? O literal do galardão não é claro para nós, mas nós sabemos que tem, porque a Bíblia descreve pessoas até que serão salvas como pelo fogo, mas vão ser salvas. Aí é outro esquema. Aí já é um segundo passo. Além de desfrutar do sobrenatural aqui, é muito mais louco você ter intimidade com Deus. É muito mais louco você ouvir Deus, responder de novo, falar mais uma coisa, questionar e ser respondido. E isso é muito mais louco. E é real. Não é uma chapação da mente, não é por causa de um uso de droga, de uma bebida, que você dá um barato ali, depois as consequências são violentas com o seu corpo, e cada vez mais e cada vez mais. Então, pessoal, vamos buscar por ser filhos maduros, porque são esses filhos que a criação está louca para conhecer, maluca, esperando mesmo a todo instante. Meu pai, sua mãe, seu irmão, todos, o seu patrão, o seu professor, eles estão ansiosos, necessitados. Aproveite peça para o Senhor te dar sabedoria, discernimento. Aproveite essa necessidade humana do sobrenatural. E as outras religiões oferecem. Tem coragem. Até eu passei no lago, eu falei, cara,
Está estampado lá no balão do lago, nos 3 principais da cidade ali. Eu acho que deve ser um dos mais caros para colocar ali. Tá lá, eu não sei o nome, mãe não sei o quê. Vem fazer sua coisa aqui, tá lá, mãe de santo lá, fazendo publicação lá. Os caras investem, velho. E nós, então, peça sabedoria. Porque há essa necessidade. E aí o ser ali passando ali numa necessidade, nesse ambiente mal, não perseverando nesse ambiente mal, nesse deserto, olha para aquilo. Rapaz, eu vou dar uma experimentada. Experimenta, sente o barato ali, porque funciona, cara. Claro que funciona. Você vai num lugar aí, num pacto com espíritos, é real. É real. Desde a época bíblica era real. Você vê Jesus ali lidando com os demônios e tal. Só que mais real ainda é o Espírito Santo. Na verdade, eu vou reformular essa frase. Não é nem mais real, é legalizado para nós. Porque os espíritos são reais. Todos eles. Tanto os anjos, os demônios, quanto os anjos de Deus são todos reais. Reais iguais. Só que legalizado para nós é o Espírito Santo. Então busque sabedoria, busquemos sabedoria, porque eu não tenho tudo isso, né? Pelo amor de Deus, eu preciso dessa sabedoria, desse discernimento, para introduzir o Espírito Santo. Aproveitemos as necessidades das pessoas e, como filhos maduros, entender e introduzir o Espírito Santo nas pessoas e levar a elas e tocá-las. Dá um jeito, busque no Senhor sabedoria, busque no Senhor, busquemos no Senhor sabedoria. Saiba o que fazer, saia daqui nessa noite ansioso para ter essa nova visão, entender a igreja como ela é, vir para a igreja e não olhar a culpa dessa distorção do que a igreja não vem só daqui de cima dos pastores, vem de como você enxerga. Você já percebeu que tem culto? Não é que você tem que ficar julgando o culto, mas tem culto que você dá uma travada, você fala, esse culto não sei, rapaz, o ministro não estava virou nada, hein? Virou nada. Você olha para um cara do lado, o cara, rapaz do céu, eu nunca vi um trem desse, entendeu? Não é só daqui, é como você enxerga. Então um filho maduro consegue andar nesse ambiente, enxergar esses lugares, chorar no momento correto, buscar clamor do pai, o abraço do pai, o colo no momento correto, e saindo desse lugar, agir. Porque, como os meninos falaram no início, não podemos ser obesos espirituais. Recebe, chega até a respirar, né? Ele é tão eu já ouvi essa expressão, o cara é tão sobrenatural, recebeu tanta palavra, só que não faz nada com aquilo. Ele é tão sobrenatural que ele está aqui à toa, ele já podia morrer. Já morre, glória a Deus, vai com o Senhor. O cara é tão espiritual que ele não consegue migrar do espiritual, pegar o que ele tem recebido no espiritual para viver, para praticar. E se nós ficarmos nisso, irmão, você vai ser tão espiritual que você se torna obsoleto aqui na terra. Já não tem importância a sua vida. E as profecias, e a experiência de Deus, e a leitura da Bíblia, e o tempo de oração é para hoje. Na vida eterna, nós não vamos precisar desse livro. Conhecer essa palavra, orar, é para hoje. Na vida eterna é outro esquema. É outro esquema. Então vamos buscar sabedoria para sermos esses filhos maduros que o mundo espera, que o mundo está ansioso para ver, e praticantes
daquilo que recebemos no ambiente espiritual, porque senão somos, como diz também, como eu ouço o Luiz Hermínio dizer, se nós não formos proféticos, nós somos patéticos. Senão nós temos uma vida cristã patética. Perdemos aqui, começamos às 8, 20 para as 10 agora, já perdemos 1h40. Se você não pegar esse ambiente, pegar o que o Senhor te ministrou no louvor, aquilo que o Senhor falou com você, aquilo que é a leitura da palavra, aquilo que nós falamos aqui, se você não pegar isso e levar para você, levar para a sua casa, levar para o seu serviço, levar para o seu ambiente de vida, você veio aqui à toa. Você poderia estar sentado numa mesa comendo algo bom nesse ambiente friozinho, depois tomar um chocolate tranquilo ali. Era bem melhor você estar fazendo isso, cara. Por favor, não saia daqui com essa mentalidade. Clame para que o Senhor altere, para que nós vamos orar aqui. Nós vamos orar juntos, para que o Senhor pegue tudo isso que nós recebemos e venhamos agora praticar, mudar a sociedade, mudar o ambiente onde estamos. Por favor, que os ambientes venham ser irrelevantes de lá para cá, mas venham ser totalmente alterados de mim para lá. Que se eu estiver numa roda com os meus amigos e o assunto for pornografia, for bebida, isso não vem me pegar, não vai alterar quem eu sou, mas que a minha presença ali afete os caras. Afete os caras. É isso que nós temos que ser. Isso faz parte dessa filiação madura. E aí você vai para o espiritual e tem com o seu pai, e passa todo o governo para ele, e não tem nada para si. Sabe o momento de chamar a responsa. Agora é comigo. Não, agora é com meu pai. Vocês já viram? Eu ouvi isso ontem. Os discípulos, quando eles... Já vamos encerrar, prometo. Os discípulos, eles entrando ali na Porta Formosa, o paralítico pede, e aí eles pegam e falam assim, olha para nós. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, levanta e anda. Ou seja, chamou a responsa. Olha para nós aqui, como Paulo falou, sede meus imitadores. Olha a audácia de Paulo, aquele mesmo Paulo que matava os caras, que estava consciente e concordando com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. O mesmo Paulo. Olha que Paulo abusado, rapaz. Sede meus imitadores. Olha, Paulo, assim como eu sou de Cristo, olha para mim. Aí o cara foi curado ali, entrou no templo, o pessoal reconheceu ele. É o cara que estava lá fora. É ele, glória. Quem fez isso? Olha os discípulos lá, vamos correr. Aí chegou naquele momento que eles falam, não aqui, não olha para mim não. Olha quem faz ali, Quem faz é Deus. Olhem para Deus. Então isso faz parte dessa filiação madura. O maduro tem muitas responsabilidades, irmãos. Vocês já viram aquela expressão? Quem é da década de 90 aí, 90 para baixo, vai lembrar do TV Cruz. Não sei se vocês lembram disso que passava, né? Cruz, tchau. Você lembra qual que era o grito da galera, né? Assim, eu não sou criança, eu sou um ultra jovem. Ninguém quer ser criança. Ninguém quer ser criança mais. Chega um ponto da criança que ela não quer mais ser criança. Se você chamar um menino de criança, ele diz que eu sou criança e tal. Então nós não queremos mais ser criança. Só que aí nós chegamos na fase adulta, nós não sabemos lidar como adultos. E aí quem faz sucesso, sabe quem que é? O Chapolin Sincero, que posta lá, vida adulta, tá louco, eu não quero ser adulto não. Não é? Vida adulta é boleto. Vida adulta, tá louco, qualquer coisinha é 20 reais, eu não quero isso não. E nós ficamos tirando onda. Aquilo é engraçado, eu curto, eu sigo, eu me divirto muito. Só que é uma realidade da nossa vida. Porque nós não queremos ser mais crianças. Não, eu não sou criança, não. Vai dar presente. Chega um ponto na sua vida que você não quer presente de Dia das Crianças. Se alguém te der um presente de Dia das Crianças, você já foi criança, você sabe. Eu espero que você já tenha se libertado disso, mas você já foi. E chega um momento que você não quer mais ser criança. Só que aí nós chegamos na fase adulta, a gente quer voltar a ser criança. Não temos noção, não fomos preparados para estar nessa fase adulta. Olha que indecisão. Então que venhamos